Olá, olá! Estamos ao vivo na jornada rumo à Semana NutriKids. Esta é a jornada que você está percorrendo para a Semana NutriKids, que irá acontecer entre os dias 15 e 22 de junho. Então, caso você ainda não tenha se inscrito depois ao acabar essa live, você vai lá no link do perfil, que está lá na minha bio, na descrição do perfil, e se inscreve, tá bom? Porque as aulas da Semana NutriKids, elas não vão ser aqui pelo Instagram, elas vão ser num espaço externo no site que só quem tiver inscrito vai poder acessar, ok? Se você não me conhece, eu sou Carolina Bukelk, nutricionista, idealizadora da Atitude de Nutrição, e venho fazendo lives todos os dias às 18 horas até o domingo, dia 14, onde a gente está falando sobre temas no atendimento nutricional infantil. Já falamos da minha carreira, como que foi esse percurso, sobre captação, sobre divulgação, já falamos sobre questionário pré-consulta, se preparar para o atendimento. E hoje o tema da nossa live é como lidar com o medo e com a insegurança na hora de atender crianças, mas pensando nos pais. Porque lembra, quando a gente vai atender uma criança, a gente está atendendo, na verdade, a família, né? Quem está chegando ali são os pais, mãe, pai, irmãos, a criança que vai ser atendida, mas o ponto é que a gente vai ter que envolver todo mundo. E esses adultos, o pai e a mãe, eles muitas vezes, eu falo que são aqueles que são meio que o bicho papão, assim, para nutricionista, sabe? A gente fica com medo. Ai, meu Deus, o que será que essa mãe vai pensar? O que será que esse pai vai pensar do que eu vou falar? Será que ele vai julgar como eu vou falar com a criança? Será que ele vai achar que tá bom? Será que tá ruim? E se ele me fizer uma pergunta que eu não sei? Então ronda muito essa insegurança mesmo de como lidar com esses pais, porque o nosso atendimento é voltado para a criança. A ideia ali é que a gente possa ajudar que a criança tenha as mudanças na alimentação dela que seja necessário. E para isso eu preciso do envolvimento desses cuidadores. E eles vão estar ali naquele atendimento. Então para mim isso foi muito presente, até porque se você acompanhou aí a primeira live, você viu que quando eu comecei a trabalhar, o meu trabalho estava mais conectado e ligado com as crianças. Eu tenho algumas alunas nessa situação também que eram da área de educação alimentar e nutricional, faziam atividades com crianças, ou em escolas, ou enfim, em algum espaço ali onde reunia esse grupo e não tinha uma interação tão próxima com os pais. E quando esses pais começam a fazer parte desse atendimento, rola aquele medo de, meu Deus, e agora? Às vezes eu até sei lidar muito bem com a criança, mas não sei como conduzir esses pais. E na hora que eu tiver que falar pro pai, por exemplo, que ele tá fazendo alguma coisa que é errada, como é que eu falo isso? E quando eu tiver que dar um feedback de que, na verdade, o problema, entre aspas, não está com a criança, mas está no comportamento dos pais. Vocês pegam esses casos na rotina de atendimento? De vir para atendimento uma família que vem pensando que a criança precisa ser consertada, digamos assim, né? Ela tem alguns problemas na alimentação que eles não estão dando conta de resolver, e aí a Nutri vai resolver esses problemas. E quando a gente começa a fazer desde o questionário pré-consulta que eu mostrei ontem, que a gente já pega o questionário e vê alguns comportamentos, começa o atendimento, vai conduzindo a conversa e percebe alguns outros comportamentos ali entre eles, vai percebendo estilo de parentalidade, a gente vai entendendo mais, você percebe que na verdade a criança algumas vezes está sendo reflexo da forma como os pais estão lidando com ela. E aí ela só responde de alguma maneira na alimentação dela, né? Aquela frase que a gente usa muito, mas quem comprou? Foi a criança que comprou? A criança tem esse dinheiro para ir comprar esse ultraprocessado que você está me dizendo que ela consome? E eu entendo até que a gente use essas referências, né, de dizer, olha só, assim, você que manda na sua criança, você é a mãe, você é o pai, você tem responsabilidades e você tem que tomar algumas decisões perante isso. Mas se esse discurso resolvesse, eles não pingariam tanto de profissional em profissional, né? E isso acontece muito porque a gente usa esse discurso, que é o discurso tradicional, de quem é que manda na casa, é você ou sua criança? Quem é que compra, é você ou sua criança? Né? Quem é que decide, por exemplo, o horário que vai dormir, você ou sua criança? Não pode ser a sua criança, porque ela é só uma criança.
tem que ser você, adulto. E se esse simples discurso, simplista mesmo, ele fosse suficiente, a gente não encontraria os problemas que a gente encontra. A gente simplesmente ia pegar lá os pais, fazer as orientações para cursos de pais e ponto, estaria feito, estaria pronto, né? E justamente daí que vem, às vezes, a insegurança do profissional de não saber conduzir esse tipo de situação. E isso, pelo menos comigo, foi muito recorrente. Eu tenho várias alunas que quando começam no nosso curso, elas falam, elas se queixam disso também, de nossa, o problema não é a criança, é os pais e eu não sei como lidar. Porque ao mesmo tempo que eu sei que eu preciso conduzir, às vezes, uma conversa franca com eles, eu também não quero desagradar. Vocês já passaram isso? Vocês têm que falar, às vezes, umas verdades pra família, mas vocês não querem desagradar aquele pai e aquela mãe? Então, existe toda uma forma da gente poder lidar com situações assim. E pra gente começar a falar dessa parte de medo e de insegurança, e quem tava aqui ontem viu, né, que muitas nutris levantaram a mãozinha durante os comentários. Aliás, vou de novo, vou colocar a mãozinha aqui para eu ser a primeira. Quem já sentiu ou sente medo ou insegurança na hora do atendimento, né? Que levante a mão, porque é real, isso existe. Olá, e o ponto que a gente vai ter para falar disso... Opa, meu computador começou a falar aqui atrás na minha mesa. Peraí, deixa eu desligar. Não sei por onde começar. Do nada. Aí, beleza, parei. Então, e aí, gente, o que acontece? Quando a gente fala desse medo e dessa insegurança que é real, ele vai ser muito real quando a gente tá lidando com um adulto, porque ele tem mais condições de entender e de perceber o que tá acontecendo, às vezes até, do que a criança. Às vezes, com a criança a gente vai e conduz de uma outra maneira e tá ok, mas o pai vai reparar se eu falei alguma coisa errada, se eu estava insegura, se eu não estava, isso é normal, né? Então, o primeiro ponto que tem que estar muito claro na cabeça da gente é: conhecimento é infinito. Conhecimento é infinito, não vai acabar mais. Entendam isso. Cada vez que vocês abrem espaço para um novo conhecimento, inclusive, outros se apresentam. Talvez você tenha chegado aqui na jornada, né? Tá acompanhando essas lives, e a cada live você percebe que tem mais um ponto e mais um ponto que você pode aprender e que você pode melhorar e que você pode trabalhar. Então, por mais que você seja estudiosa, que você se dedique, você nunca vai saber de tudo. Assume isso para levar de uma maneira mais leve. Antes eu tinha muito medo de me fazerem alguma pergunta e eu não saber responder, né? E hoje eu entendo que faz parte eu não saber algumas coisas. Eu lembro que algum tempo atrás, quando começou uma leva da maca peruana, talvez algumas de vocês conheçam, outras não, mas enfim, uma mãe me perguntou sobre dar maca peruana pro filho. Eu nunca tinha escutado falar de maca peruana. Aí eu falei, olha, eu não sei do que se trata, vou ser super sincera com você, vou pedir pra você, por enquanto, não oferecer, vou pesquisar sobre o que é, se é indicado para criança, não é, até pedir para ela me contar um pouco na hora do que se tratava. E a gente se fala, daqui um dia eu entro em contato com você por telefone e te dou um feedback sobre isso. E aí não espero o retorno, 30, 15 dias, sei lá quantos dias para falar sobre aquilo com a família. Esse é um negócio que ele sai dali, você já vai, pesquisa, se informa e dá um feedback para eles. E isso pode ser com qualquer outro ponto. Claro que quando a gente faz o questionário pré-consulta, que vocês viram ontem, diminui bastante a possibilidade da gente ter algumas dúvidas que seriam básicas, talvez, como uma fisiopatologia, uma interação entre fármaco-nutriente, coisas do tipo. Mas podem surgir dúvidas que você desconheça. E tá tudo bem quando a gente diz que vai pesquisar e vai informar. Você pode simplesmente dizer, olha, aí eu entro em contato com você um pouco mais tarde, se for bem cedinho, ou amanhã, e te dou um posicionamento. E quando você assume essa postura, fica mais leve, compreende? E eu falo isso quando eu faço alinhamento de expectativa dentro do coaching nutricional infantil. Quando a gente faz um atendimento baseado nele, a gente começa com o alinhamento de expectativa do atendimento, né? E uma das coisas que eu falo para a família sempre é, olha, eu tô aqui, a minha intenção é fazer com que esse atendimento seja o melhor possível para você, tá certo? E eu quero
Acho que travou. Opa. Deixa eu voltar aqui, parece que travou. Oi? Tudo bem? Agora voltou? Eu desativei meu Wi-Fi, vou deixar no 4G, porque hoje aqui na minha região tá com uma instabilidade de internet horrível, tá? Eu vou deixar no 4G, acho que assim vai melhor. Aí eu evito deixar nele, porque aliás, se você faz live ou se você nunca fez, vale a pena dizer que é sempre importante a gente deixar no modo avião, porque se acontece de alguém telefonar pra gente, cai. E pra isso precisaria ficar no Wi-Fi, né? Você coloca modo avião e ativa o Wi-Fi. Porém, como o Wi-Fi está muito ruim hoje na minha região, eu desativei e vamos de 4G aqui mesmo, tá bom? Olha só. Então, vou voltar lá no ponto do conhecimento, né? A gente pode dizer que, olha, sobre isso eu não sei, e lá isso começa no alinhamento de expectativa. Então, quando eu faço um atendimento que eu baseio na metodologia do coaching nutricional infantil, a gente utiliza os alinhamentos de começo de atendimento. E um desses alinhamentos é dizer, né, o que é que você espera de mim e tudo mais, e a partir do momento que a pessoa coloca, eu falo pra ela, ó, eu vou te entregar o melhor nesse atendimento que eu posso te entregar. Se tiver algo que eu não consiga te responder nesse momento, você vai ser respondida em seguida, mas eu não vou trazer aqui uma informação que não seja baseada pra você, tá? Porque é isso que é importante. Então, gente, não tenha medo de dizer uma hora que você não sabe alguma coisa. Isso é ter humildade, entende? E a família, ela até às vezes confia mais quando você não vai dar uma resposta que é qualquer coisa. Você tá falando, ó, sobre isso eu não sei. E qual é um argumento maravilhoso pra gente usar quando... Não só maravilhoso, mas ele é muito real mesmo. Ó, a ciência da nutrição é muito nova, a gente vem tendo a cada dia mais e mais pesquisas, e sobre esse assunto específico que você tá me perguntando, eu ainda não vi. Então eu vou olhar, porque também tem muito modismo na internet, foi exatamente isso que eu falei pra mãe lá da maca peruana. Tem muito modismo na internet, né, coisas que vão dizendo que não são baseadas. Então vamos fazer assim, eu vou pesquisar sobre isso em fontes confiáveis e depois eu vou te dar um feedback sobre, tá ok? Ai, tá ótimo, Carol. E aí ela ficou me vendendo toda a ideia da maca peruana, que ela já tinha lido em tudo quanto era site possível. E eu dizendo, ó, vou te dar um feedback, vamos segurar a mão aí com a criança. E aí depois disso eu fui lá e dei um feedback pra ela, um retorno sobre aquela situação. Então, não se sinta mal se surgir uma ou outra pergunta que você não saiba. Agora, é claro que não é porque eu tenho como dizer, olha, eu não sei sobre isso, que eu vou deixar de estudar e me aprofundar sobre o tema. Por isso que é tão importante a gente ir definindo qual tipo de público a gente vai atender, quais são as principais patologias que a gente vai atender, para a gente poder estudar sobre elas, né? Isso faz parte, a gente tem que reservar blocos da nossa semana para estudo, né? Então, eu acredito que essa parte da insegurança, a primeira coisa que tem que entrar na cabeça é esse ponto. Tá tudo bem se você não souber de tudo, porque o dia que você souber de tudo, eu não acho que esse dia vai chegar, né? Eu falo que assim, eu falo para as minhas alunas, uma das maravilhas de se estar viva é ainda ter o que aprender, né? Então, uma das maravilhas de eu acordar todo dia e estar viva é que eu tenho coisas para aprender hoje, entende? Então, coloquem isso aí na cabecinha de vocês. Outra coisa, se eu tenho medo e se eu tenho insegurança, ainda assim, de vários pontos, tá bom, eu sei que eu não vou saber de tudo nunca, entendi, Carol, super concordo com você, mas ainda assim meu coração palpita, ainda assim eu fico nervosa, porque vai que, né, acontece de me perguntarem uma coisa básica e eu não saber. Pega e lista esses medos, dá nome para esses medos. Que medo é esse que você tem? É medo do quê? E aí, a partir do momento que você lista isso, você puxa uma setinha e dá uma solução. Eu tenho medo, por exemplo, de me perguntarem sobre alguma interação fármaco-nutriente e eu não saber, beleza? Vou estudar sobre isso, vou comprar um livro sobre isso, vou ler um livro sobre isso, vou incluir isso no meu questionário pré-consulta, para daí eu poder, por exemplo, saber de qual é o remédio que a criança usa e estudar isso antes do atendimento, entende? Ah, beleza, não, eu tenho muito medo de ter baixa adesão, então ok, vamos procurar
procurar estratégia e ferramenta para aumentar a adesão do meu tratamento? E aí você vai pegando esses medos e essas inseguranças, dê nome para eles, porque quando você simplesmente me diz, eu tenho medo, eu me sinto insegura, é exatamente com o quê? Então dê nome pra eles e liste. E às vezes quando a gente olha, quando você faz essa lista, sabe? Eu já fiz isso às vezes em algumas mentorias com alunas, e na hora que elas olham a lista, parece que é tão bobo. Assim, fala, meu Deus, esses medos eu resolvo tão fácil. Eu tô deixando de atender criança por conta disso aqui. Tô deixando de divulgar meu serviço nas redes sociais por conta disso. Tô com vergonha de fazer um post, de gravar um vídeo pros pais na rede social por conta desses medos. De alguém lá escrever que não tá bom, de alguém rir do meu tom de voz. Não, isso não faz sentido, tá? Então esse é um exercício muito bom. E aí quando a gente fala sobre esse lidar com os pais, é importante eu lembrar que quando eu tô dizendo de lidar com os pais, eu tô falando também sobre o tipo de atendimento que eu ofereço, né? E dentro desse tipo de atendimento, um atendimento tradicional, que ele seria, por exemplo, mais voltado para a comunicação única e exclusiva com os pais, talvez, durante esse atendimento, porque aí eu tomo pra mim que é só o pai que manda, é só o pai que decide, é só o pai que vai conduzir isso com a família, e ao mesmo tempo eu pego e trago aquele atendimento tradicional mesmo, com a anamnese na hora do atendimento, vai lá, pesa a criança, fere a altura, e depois disso eu pego, faço um tanto de orientação, vou lá, coloco tudo no papel e mando dali alguns dias pra eles, porque dificilmente eu consigo entregar na hora quando eu faço assim, né? Algumas até conseguem, mas dificilmente é assim. Quando eu tô falando desse tipo de atendimento tradicional, onde o profissional, ele é um profissional que tá atrás da mesa, geralmente numa cadeira superior, né? Não é uma cadeira que é igualitária. Então, ele tem um papel de superioridade, onde ele assume que eu preciso falar. Informar. Sou eu mais tempo falando. Se a família ficar mais tempo do que eu falando, tá errado. Porque eles vieram aqui e eu tenho que ensinar, porque eu que sei. Eu sou a detentora do conhecimento. Eu fiz a faculdade de nutrição. Eu sei que é esse caminho que tem que seguir ou aquele. Quando eu pego essa posição, que é uma posição que eu acho que é ensinada para a maior parte de nós mesmo, por um sistema tradicionalista no atendimento, não só no atendimento nutricional, não, em outros tipos de atendimento, né? Quando a gente faz isso, realmente o medo e a insegurança para atender vai ser maior, porque é só você, o foco do atendimento tá todo em você. Quando, na verdade, a minha visão de atendimento é com foco na família. Se eles estão ali e eles estão precisando da mudança, não é o foco em mim, não sou eu falando, mas é eu entendendo essas informações que eles estão trazendo, essas situações que estão acontecendo e ajudando eles a pensar em novos caminhos, novos rumos, porque quantas vezes a família chega e ela sabe o que ela tem que fazer. Aí a mãe fala assim, por exemplo, na introdução alimentar, não, porque eu vou pegar e aí eu pego o final, todo dia quando eu chego em casa à noite, eu pego, faço as comidinhas pra ele, deixo prontinho, e aí já fica pronto pro almoço do dia seguinte, porque eu realmente não tenho tempo. Aí um dia eu vou fazer mandioquinha com cenoura e com carninha e com sei lá o quê, e aí ela vai fazendo todas as descrições, e aí você vai ouvindo e fala, tá, agora vamos pensar a realidade de verdade. Quero entender, você falou que isso seria possível. Quero entender, quando você sair aqui do consultório, que você voltar para sua rotina normal, porque parece que existe uma vida diferente quando eles estão com a nutricionista, né? Então, quando você voltar para sua rotina, isso cabe? Porque lá no começo você me disse também que você tá com uma carga de trabalho imensa, né? Que você tá sendo cobrada, que muitas vezes você tá ficando até mais tarde na empresa, que a sua mãe tá precisando ir para sua casa te ajudar. Então, vamos entender o que é possível? Será que é só esse o caminho que existe? Se você disser que ok, é isso que você quer fazer, beleza. Mas existem outras maneiras de você trazer ótimos alimentos para sua criança. Quer saber quais são eles? Você me dá permissão para te dizer quais são eles? E aí, a partir de então, eu começo a mostrar, pode existir esse caminho, pode existir esse outro. O que faz mais sentido para você? Porque as pessoas, os adultos principalmente, constroem ali na cabecinha deles alguns roteiros, que são aqueles roteiros que a gente vê nas blogueiras, que a gente vê na TV, que a gente vê na revista, sabe assim? Os roteirinhos de contos de fada. E a vida real.
Então, eu tenho que ter essa habilidade da conversa com os pais, de não ser o profissional que só vai ficar fazendo orientação, mas é claro que se ele está te procurando, a orientação vai fazer parte. É justamente aí que mora a grande maravilha, né? Eu falar, ó, a ciência aponta pra gente que é isso daqui, esses são os pontos que a gente vem trabalhar com essa situação da sua criança. Agora eu quero entender, como é que a gente vai fazer isso acontecer na sua casa? Como que você faria? Como é possível pra você? Ah, pra mim não é possível. E se fosse possível, como que seria? Entende? E aí eu não tô mais no papel de dizer faça assim, faça assado, e cada vez que a pessoa me fala, ah, assim não dá certo, assim não dá, pra mim não consigo desse jeito, a minha criança não faz assim, não faz assado, eu falo, tá bom, e se desse na sua vida, como seria? Porque ela sabe das rotinas dela muito melhor do que eu, né? Ela sabe como as coisas acontecem muito melhor do que eu. E aí vou trazendo formas de conduzir essa conversa. E aí isso eu uso com as perguntas poderosas, que a gente estuda dentro de coaching, e a gente pega essas perguntas, passa para os pais essa bola. Não é mais uma construção só minha. Então não é um medo meu de fazer errado, porque eu estou construindo em conjunto. Eu sou parte daquilo, né? Eu não sou uma externa que vem só dizer faça assim, faça assado, e aí se der errado a culpa é minha. Compreende? Não. Existem responsabilidades também da outra parte, porque ó, você me disse que era possível de ser feito, e olha como que isso muda. Uma coisa é eu dizer para a família, você precisa levar a tua criança para a cozinha, para aproximar ela do alimento, você precisa levar à feira, levar no mercado, né? E aí vou eu e falo tudo isso. E ela volta dali 15 dias e fala, Carol, não deu para fazer tudo isso, porque eu voltei, trabalhei até tarde, não chegava em casa, ele já estava dormindo, eu comprava as coisas mesmo do iFood, não deu certo. Porque a orientação que eu dei, apesar de ser uma orientação que a gente sabe que se ela levar ele para a cozinha, que se ela for ao mercado, que se ela aproximasse a criança do alimento, dentre tantas outras coisas que a criança se abriria mais. Agora, eu fui lá, fiz um tanto de orientação e ela não deu conta de pôr em prática. E a gente fala o quê? Você precisa se esforçar mais, né? Eu entendo como é difícil, mas você precisa se esforçar mais. Isso é totalmente diferente quando eu falo, ó, levar a criança ao mercado ajuda, levar a criança à feira ajuda, levar a criança para a cozinha ajuda, e tem mais esse ponto. Agora, é claro, eu tô te dizendo aqui o que a gente tem de referências, existem vários estudos que têm apontado isso. Como é que isso cabe na sua casa? É algo que dá para fazer todos os dias? É algo que dá para fazer uma vez por semana? É você mesma que vai fazer? Ou talvez o seu marido seja mais expert na cozinha e aí a criança vai com o marido? Será que a gente leva na casa da avó um dia? Se a avó é mais aberta? Como é que pode ser na sua casa? Ah, então, Carol, na minha casa a rotina é muito corrida, mas ó, uma vez por semana eu consigo me comprometer. Então ela consegue, e mais me vale essa uma vez por semana dela do que a nenhuma na minha orientação. Compreende? Ah, e eu consigo uma vez, aí eu já converso com meu marido, ele faz mais uma, cada uma assume essa responsabilidade. E minha sogra, Carol, nossa, adora a cozinha. Já ouvi isso, inclusive. Minha sogra adora a cozinha. E eu mesmo, sabe, não gosto muito, eu prefiro pedir pronto. Mas minha sogra é uma cozinheira de mão cheia. E olha que ela vem me cobrando faz muito tempo de ficar mais tempo com o neto, e acaba que vai passando, a gente deixa, só vê no final de semana. Vou conversar com ela, se pra ela faz sentido ele ficar lá uma ou duas vezes na semana, um horário pra isso, eu falo que eu tô precisando de ajuda com isso. Perfeito, conseguimos 4 vezes. E a minha simples orientação de leve a criança pra cozinha não teria servido de nada. Serviu agora porque quem construiu foi ela. E aí que mora a maravilha da gente trabalhar com coaching, né? Não sou eu dizendo faça assim, faça assado, mas sou eu conduzindo a conversa de maneira direcionada para que essa pessoa fale assim, ó, isso para mim é possível, ou isso não é possível, tá? A mesma coisa a gente faz com as crianças, mas aqui eu vou me ater a falar dos adultos. Então tenham cuidado na hora de vocês darem orientações muito prontas para os pais, porque essa insegurança e esse medo, ele vem principalmente disso. Poxa, se a minha orientação não serve, eu sou o quê? Eu sou um profissional ruim. Quando na verdade não é. Você tá dando uma orientação que é pautada em ciência, não é verdade? A gente sabe que é isso. E se é isso, e se isso dá resultado, por que as pessoas não fazem? É porque as pessoas têm
tem outros tipos de questões e de problemas que precisam ser trabalhados. Então não basta só a minha orientação, porque se bastasse eu mandava um livro para eles e falava, leia o livro. Tem vários livros que falam sobre alimentação infantil, né? De nomes até renomados dentro da nutrição. Então, leia o livro e a partir daí você põe em prática. Mas não é disso que eles precisam de gente que ajude eles a organizarem os pininhos ali dentro da cabeça deles. Quantas vezes já tive que puxar a folha e fazer rotina com a mãe, sabe? Porque ela acha que dá conta de tudo, quando na verdade aí vem uma frustração e um cansaço muito grande porque ela não dá. E quando a gente tá nessa parceria, nessa troca com os pais, a gente passa do papel do profissional na cadeira, atrás da mesa, superior, e a gente começa a ser visto como profissional parceiro. É aquele profissional que elas realmente falam, vale a pena ir nela, vá porque ela te ajuda. Ela não vai ficar te julgando, né? Ela vai te ajudar. Então, esse é o papel que eu acredito que a gente precisa ter, de ajuda. Beleza. Então, se eu tô falando dessa forma de ter que lidar com os pares, eu tô falando também de trabalhar o quê? Comunicação. Então, eu preciso estudar mais sobre comunicação, né? Eu preciso estudar mais essa parte do falar menos e ouvir mais. Tem aquele estudo científico que fala que o profissional da área da saúde, a cada 15 segundos, interrompe a pessoa. Então, às vezes, você pergunta pra mãe, isso é possível na sua casa? Aí ela começa a falar e ela tá construindo na cabeça dela toda a rotina, o filho que acorda, o outro que chora, eu vou dar banho na criança essa hora, eu vou vestir o outro pra escola, será que cabe eu fazer esse café da manhã que ela tá me dizendo? Ela tá construindo essa ideia na cabeça dela. E ela tá te contando e de repente você interrompe e faz uma pergunta, interrompe e faz outra, interrompe e faz outra. E ela não constrói uma linha de raciocínio. Então eu estudar sobre comunicação, quais são as horas de intervir, quais são as horas de não intervir, quais são as horas de eu ir lá e me posicionar e quais são as horas de eu só ouvir. Né? Quais são as perguntas que eu devo fazer, porque também não adianta virar um negócio onde a pessoa chega, senta na sua frente, ela só fala, você dá o espaço para ela falar e vocês não chegam em conclusão nenhuma. Então eu tenho que ter essa habilidade da comunicação, de conduzir a conversa, dar espaço para o outro falar, mas ser assertiva e direcionando para o que é necessário naquela conversa. Às vezes eu pego algumas mães assim que começam a viajar na maionese e eu mesma, às vezes em alguma conversa a gente acaba viajando. E eu falo assim, tô entendendo, você tá me contando isso, mas isso vai levar a gente àquele ponto inicial onde a gente tava falando da alimentação da criança. Não vai, porque tem relação com isso, aí ela faz o arremate, né? E às vezes ela fala assim, não, eu acho que eu comecei a viajar. Então vamos voltar aqui, porque, né, temos tempo do atendimento também. É claro que eu não faço assim pra ela que temos tempo do atendimento. Mas eu falo, vamos retomar aqui, porque o nosso objetivo mesmo é trabalhar com essa questão X, Y ou Z, que é o objetivo do nosso atendimento. Então dá sim pra eu dar espaço para as pessoas falarem, sem isso virar uma conversa de maluco. Ao mesmo tempo, poder ouvir, poder deixar ela construir, saindo de lá com soluções. Então, entendam isso, que quando você faz parte, você não é superior, compreende? Você tá em pé de igualdade, você tá ali aberta. O medo e a insegurança, ele vai se indo. Porque não é que você está se colocando no local onde a pessoa precisa daquele profissional endeusado. Essa não é você. Entende? Até porque tem uma frase que eu ouvi uma vez num congresso do Instituto... Não foi do PEN? O Dr. Mauro Fisberg, é um pediatra que eu gosto muito. E ele falou assim, não pra mim, né, na palestra, que sempre quando a gente tem alguém que tem muita certeza de alguma coisa, eu duvido, sabe? E eu acredito muito nisso. Então, se eu tô falando ali pra mãe, é assim que você tem que fazer, não tem outro caminho, não tem outro jeito. E às vezes eu nem digo com esse tom, né? Eu só digo que é assim que tem que ser feito. Eu tô me colocando numa posição ali que é de desconfiança. Porque não existem opções. A vida é tão rígida assim, tá bom? Ok.
E aí, quando a gente fala dessa abordagem de comunicação, já me vieram algumas dúvidas no sentido, mas os pais gostam disso? Porque se os pais estão indo lá, eles não querem um tanto de orientação? Se eles estão me pagando por isso, né? Eu estou recebendo por esse serviço. Eu não deveria dar várias orientações e fazer vários e-books, entregar várias aulas e muitas receitas e um cardápio e uma atividade para a criança fazer, entregar mais X, Y, Z, encher eles de coisa, porque não é isso que eles esperam? Não. Se você perguntar, lá no questionário pré-consulta, acredito que vocês viram que tem uma pergunta do que os pais esperam sobre o atendimento, eles não esperam sair do seu atendimento cheio de papel. Eles esperam sair de lá tendo um determinado problema resolvido. E eu não resolvo esse problema com um monte de papel, senão ele não precisava ir no seu atendimento. Você pegava o e-mail e disparava. Entende? Ele precisa que você ajude ele a dar conta de resolver aquilo. Que você, que tá vendo a história por fora, né, e ajudando a conduzir ali, que você ajude ele a encontrar essas soluções. Então, não, os pais não esperam isso. Ou talvez eles esperam só porque isso é uma tradição de atendimentos. A maior parte dos atendimentos são assim. Então, é a expectativa não de como vai ser o seu atendimento, mas que o seu atendimento vai ser mais um. Vai ser convencional e normal como outros. Então ele vai lá, vai responder uma série de perguntas, vai pesar a criança, vai medir a criança, vai dar um cardápio pra ele com umas receitinhas e ele vai embora. Aí quando ele vê que existe outra forma de fazer, outra forma de conduzir, na hora que você pergunta, porque a gente faz tanto alinhamento lá no começo, quanto no final pergunta como é que foi pra você. E eu lembro até de uma das alunas da turma 5 ali, que ela falou que ela perguntou uma vez num atendimento como tinha sido, e aí foi a adolescente nesse caso que respondeu pra ela, mas essa é uma resposta muito comum de vir dos pais. De assim, olha, não foi como eu tinha imaginado que seria, mas foi muito bom. Por quê? Não é tradicional, não é a mesma coisa. Me tirou da caixinha, da zona de conforto, me fez pensar, mas com delicadeza, sem apontar na cara, sem colocar dedo na ferida, e sabe? E chuchar lá dentro. Então, estudem isso sobre comunicação, como vocês podem ser mais assertivas e mais participativas nessas comunicações. E o medo e essa insegurança, ela vai esvaindo pouco a pouco. Porque se eu assumo que a cada atendimento eu não tenho certeza de nada que vai acontecer, já que é uma comunicação, já que não é protocolado, não é aquele negócio rígido, eu também assumo que vai ser assim sempre. E não importa o quanto eu tenha de referências, pode surgir alguma coisa ali que eu não saiba. Porque eu tô presente, estado de presença, que eu falei ontem para se preparar para o atendimento, tá? E aí, quando eu falo ainda de trabalhar com... Faz sentido isso para vocês? Aliás, tô aqui, né, engatei a primeiro, fui falando. Faz sentido? Manda um coraçãozinho para mim se faz sentido para eu entender se isso de alguma maneira faz sentido para vocês. Porque para mim demorou para fazer sentido, demorou muito. Sem querer... Até quando eu comecei a aprender sobre isso, eu me pegava pensando, ai, mas acho que eu tenho que mandar mais isso daqui, mais aquele e-book, que eu tenho que fazer mais isso, fazer mais aquilo. Então, eu espero que a gente tenha cada vez mais uma visão de que eu participo, eu faço parte. Até porque eu preciso dar essa autonomia para os pais, né, gente? É claro que a gente fala de adesão e de fidelização, mas a gente fala disso pensando no encaminhamento de alta, né? É um trabalho, aí, dependendo da situação da criança, até de longo prazo, mas a nossa ideia é que aquela situação ela seja resolvida. Eu posso ter essa criança voltando algumas vezes porque os pais gostam muito do atendimento, até a Deia, que é uma aluna da turma 4, ela falou pra mim, Carol, tem uma criança que eu não sei mais o que fazer com ela, porque agora a gente já trabalhou a maior parte das ferramentas, ela não tem mais nenhuma questão realmente nutricional, mas a mãe fala, a gente quer continuar indo porque foi maravilhoso pra gente, cada vez que a gente vem a gente aprende mais. Então, é justamente esse ponto de eu te dei autonomia, você pode seguir sozinho, mas eu gosto tanto de estar aqui com você, que eu posso até continuar vindo sem ter que reduzir um peso na balança, ou sem ter que reduzir colesterol. Eu venho para aprender mais, para poder me desafiar mais, buscar novas formas da alimentação. Então, entendam que existe esse encaminhamento, a gente precisa deixar, quando a família quiser ir, ela tem que estar pronta para ir, né? A gente tem que ter dado essa base. E justamente disso vem eu colocar eles para pensarem. Porque eu não moro com eles. Já ouviram isso? Isso é muito típico.
Quando a família fala assim, ai, eu queria levar você pra minha casa. Porque aí você ia lá, você ia fazer ele comer tudo, você ia fazer as comidinhas como tem que ser. E aí quando tudo se resolver, você pode voltar pros seus atendimentos. Mas você podia morar um tempinho na minha casa, sabe assim? Elas falam brincando, mas lá no fundo, isso é real. Isso é a sensação do eu não consigo, de você tá me dando tanta orientação, tá me falando tanta coisa, e eu tô entendendo o que é importante, eu tô entendendo isso. Mas não dá pra mim agora desse jeito que você tá me dizendo. Então vamos pra minha casa, faz você, e depois você vai embora. E daí que vem o ponto da gente falar pros pais, ó, eu posso te dizer, te dar um tanto de orientação, mas e se não servir pra você? Vamos pensar como é a melhor forma. E aí a gente começa a trazer esse pessoal pra pensar mesmo, pra refletir. Por que eu escolho isso e não aquilo? E é maravilhoso quando a gente faz isso em conjunto com as crianças, porque elas aprendem desde pequena. Então, é uma outra forma mesmo da gente conduzir. E que vem num caminho de menos insegurança e de menos medo, eu percebo hoje. Ok, a Mariana falou que sempre digo pra eles que eu quero dar autonomia, quero sair com um cardápio qualquer um faz. Justamente, cardápio qualquer um faz, qualquer aplicativo de celular hoje já calcula Get também, sabe assim? Enquanto a gente se empreender essa questão de única e exclusivamente prescrever e avaliar a criança como um ponto na curva, nossa, a gente tá ficando muito pra trás e muito aquém da potencialidade que é possível de ser trabalhada na alimentação com uma família. Então, realmente eu concordo com você. A Grace falou, nossa, eu sou nutricionista, eu tenho um bebê de 7 meses e a introdução alimentar dele tá sendo um desafio pra mim. E olha que você se formou em nutrição, né? Imagina como que é pra uma mãe que não tem nada a ver com a área de carreira da saúde. Uma mãe que se formou, sei lá, advogada, química, que não faz ideia. Entende como é difícil? Por isso que eu só fico dando orientação, e eu não falo desses momentos do cansaço, eu não falo sobre as crenças que existem, eu não falo sobre os medos, eu não ajudo ela a pensar nas soluções na hora que o problema vir à tona. E ajudar a pensar em solução é inclusive ajudar o processo do pensar quando o problema aparecer, porque tem alguns que ela vai e me revela na hora do atendimento, tem outros que ainda nem aconteceram. Então a gente também ensina novas formas de lidar perante situações. O que é que você quer fazer? Você quer explodir durante essa situação? Você quer ceder perante uma situação? Você quer ir, se acalmar e conduzir de outra forma, né? Como é que a gente faz isso? Isso vai fazer parte da conversa com a família muitas vezes, porque a alimentação da criança acontece toda hora. É no café da manhã, lanchinho da manhã, no almoço, lanchinho da tarde. Aí tem o jantar, tem ceia, tem todos os beliscos que ele quer fazer no meio desse caminho. Portanto, aqui não falando da introdução alimentar, né, de crianças maiorzinhas, mas na introdução alimentar também, vou ter vários horários de comidinhas para eles. Portanto, se eu não falo desses outros aspectos envolvidos com a rotina, eu tô deixando a desejar, porque a comida, ela tá acontecendo o tempo inteiro na vida e na rotina, sabe? E aí, pra gente falar ainda sobre como lidar com pais, é muito importante que vocês conheçam os estilos parentais. Isso foi algo que eu não vi na faculdade. Pelo que eu percebo, eu tenho algumas alunas que são estudantes de nutrição, também não é algo que se fala ainda. Mas a gente precisa conhecer um pouquinho dos estilos parentais, um pouquinho não, a gente precisa conhecer estilos parentais, justamente para entender formas de conduzir. Às vezes, perante uma mesma situação, os pais conduzem de maneiras extremamente diferentes dependendo do estilo parental. Então conheçam, saibam sobre isso. Como que é o estilo? Vocês já ouviram falar sobre estilo negligente, autoritativo, autoritário, indulgente, né? A gente precisa conhecer como esses pais conduzem e apresentar para eles. Quando eu falo, por exemplo, de um cuidado muito permissivo com a criança, então a criança não quis o almoço, falou que queria iogurte. Ah, então tá bom, se você quer iogurte, toma aqui o iogurte pra você. Mas se você vai ver, muitas vezes não é só na hora da alimentação que ela faz isso, ela faz isso em outros momentos. E se a gente não entende o que está por trás, sabe? Desses pontos, é bem difícil eu conseguir conduzir uma mudança com essa família. Então, por exemplo, a criança não quis comer porque ela não estava com fome realmente. Não estava com fome agora, mas aí tem um pai que é extremamente autoritário. Essa é a hora de comer, enquanto não sair da mesa, não vai comer, bota chinelo na mesa, e é um terror. Cada vez que eu tenho que ir pra mesa é um terror.
Portanto, entende que é muito diferente? Eu tenho uma mesma situação, que é uma criança que não quer comer, e às vezes acontece de na mesma família a gente tem um pai que é de um jeito e a mãe que é de outro. Aí um fala, ai, toma aqui o iogurte, e o outro fala, se não comer e não sair da mesa, vai apanhar, isso e aquilo. Então, conheçam sobre, sabe? Abram a cabeça para estudar além do macro e do micronutriente, além da fisiopatologia, que é muito importante. Eu vi que teve bastante gente que falou que não conhece, né? Quando a gente fala dos estilos parentais, a gente tá falando, imaginem um gráfico. Na hora que eu for fazer, acho que pra vocês tá invertido, né? Mas enfim, imagina um gráfico. Aí a gente tem no norte aqui falando dos pais, eu vou ter a afetividade, então a possibilidade de empoderamento da criança, de demonstrar afeto, carinho, presença de um lado aqui embaixo, enquanto do outro eu tenho a questão de lidar com as regras. Então, ou tem regra de mais ou tem regra de menos. Se a gente dividir e pensar, o que eu preciso? Eu preciso ter regras com essas crianças, certo? Crianças precisam de regras. Não é para as crianças saírem fazendo o que quiserem, não. Porque a gente vive num mundo onde existem regras. Não existem regras de trânsito, não é? A gente tem que ter regras na nossa casa também. Mas o que acontece antigamente existia aquela regra que era as crianças não têm vez para opinar. Adulto manda. Vem um pouco da geração passada da nossa, então o adulto manda, a criança obedece e pronto, acabou. Porque criança é criança e criança tem que obedecer. Quando na verdade a criança faz parte, é a vida dela, ela tem que aprender também sobre decisão e condução. Então eu não preciso nem de ter regra ao extremo, nem de não ter. E aí quando a gente saiu dessa fase anterior, onde as regras eram totais, rígidas para as crianças, e passamos para uma fase onde alguns pais começaram a atender pro outro lado, faz o que quer, é o reizinho da casa até muitas vezes mesmo, sabe? Manda na casa, quer comer isso, come, quer ir dormir 3 horas da manhã, dorme. Já vi casos desse que a criança, os pais iam dormir, não quero dormir agora, 2 anos de idade, vou ficar vendo TV de madrugada, sabe? Então a gente não tem que tender nem para um lado nem para o outro. A gente tem que dar sim para a criança empoderamento, afetividade, mas que tem que ter regras, e podem ser regras muitas vezes que eu vou ali conduzir de uma maneira com a criança que não é ponto final. Por exemplo, se a criança chegar na janela e falar quero me jogar, você vai deixar? Não vai deixar, porque não pode se jogar da janela. Jogou da janela, morre. Eu acho que esse é o exemplo mais simples que tem às vezes a gente dá para os pais. Tem coisa que você não vai deixar ele fazer. Não vai deixar riscar o fósforo e colocar na roupa, né? Isso é impossível, não tem como a gente deixar. Isso é regra, isso não é negociável. É negociável deixar de escovar os dentes todos os dias? Não, não é negociável. É negociável deixar de tomar um antibiótico porque tá doente? Não, não é negociável. É negociável, por exemplo, deixar de tomar banho? Não, não é negociável. Agora, é negociável se eu vou comer uma maçã ou uma pera? É negociável, é fruta. Hoje eu não tô afim da maçã, hoje eu quero a pera. E é fruta do mesmo jeito. Eu não tô negociando que o horário do lanche vai ser ou bolacha, ou fruta, ou pãozinho, ou leite, você escolhe. Mas eu tô negociando que pode ser pera ou maçã, porque na minha casa, na nossa casa, é que as pessoas na hora do lanche comem ou uma fruta, e pode ser pera, maçã, melancia, enfim, o que tiver aqui à disposição, você escolhe. Entende? E aí eu tô dando pra criança a possibilidade de escolha e ao mesmo tempo tô dando regras. Compreende? Então, quando a gente fala dos estilos parentais, o estilo ideal seria aquele onde o pai consegue sim dar esse empoderamento, né? Mas ao mesmo tempo também dá regras. Tem coisas que eu negocio e tem coisas que... Opa, deu uma falhadinha, desculpa, gente. E a gente pode dizer sempre isso para os pais. Não se sinta mal de negociar uma questão da alimentação. Porque você não se sente mal de negociar, por exemplo, as vacinas. Você não se sente mal de negociar o banho. Porque são coisas que não são negociáveis. Agora, aqui eu tô falando de uma rotina, né? A gente tá no final de semana, todo dia, porque a gente também tem que olhar pelo outro lado. Que aí se eu pego um pai muito autoritativo, que é aquele eu mando, não, é fruta que a Nutri falou, tem que ser fruta toda a refeição. E aí, toda a refeição não, todo o lanche. Aí chegou num lanche, é festinha do aniversário do amigo, aí tem que levar fruta pra festa do aniversário. Tipo, não precisa disso também. São esses meio termos que a gente tem que ajustando e encontrando com essas famílias. Compreende? E aí, se eu sei que é um pai que é mais
autoritário, eu consigo mostrar pra ele como vir mais pro outro lado. Se eu vejo que é um pai que é muito permissivo, eu consigo ajustar e vir pro outro lado. Mas eu não vou lá e falo, olha, senhor pai, isso aí que você tá fazendo é muita permissividade. Deixa ele mandar na sua casa. Isso quer dizer, você vai no mercado, você compra tudo que ele quer? Você decidir decidir que não vai pra escola, vai só pro parque agora, o senhor vai deixar. E eu já fui esse profissional, tá? Preciso dizer que eu já tive alguns atendimentos que eu vesti essa profissional que está falando aqui agora. E não tenho orgulho de dizer isso não, mas enfim, era como eu sabia lidar naquela época. E a gente fala isso, e a gente coloca isso pros pais, ele fala, tá louca? Essa Nutri tá louca. Quem é ela pra ficar falando quem sou eu? Da educação do meu filho. Agora, quando eu vou, pego, mostro os estilos parentais pra ele. Esse estilo é mais comum isso, esse estilo é mais comum aquilo. Onde é que você se encontra aqui? Você tava me contando sobre as situações da tua casa. Você olhando, onde é que você se encontra? Você acha que você é mais permissivo? Ou você acha que você é mais autoritário? Ou você acha que tá balanceado, que você dá um empoderamento, né? E ao mesmo tempo dá as regras? O que você tá vendo aqui? Ou você acha que não tá nem aí, tipo, é sem regra e sem afetividade, que esse é um dos piores estilos que tem. Então ele não dá nem a regra, porque o permissivo, ele traz o fato da criança poder fazer o que quer, mas tem a questão da afetividade. E tem o outro que faz o que quer, tô nem aí, mas também ao mesmo tempo não tô nem aí se ganhou o primeiro lugar na escola, no campeonato de matemática, tipo, tô nem aí, sabe? Então, eu entender sobre isso, fazer os pais olharem para aqueles tipos de estilos, eles dizerem, olha, eu tô achando que eu tô mais tendencioso a esse. E se não é o estilo que a gente espera, o autoritativo, que aí é aquele estilo que tem as regras e tem também a afetividade, o que eu faço? Eu falo assim, beleza, e como é que a gente pode então começar a ir para esse outro? Agora que você sabe disso, como a gente pode mudar, né? Então, acho que eu posso começar por esse passo, que bacana essas ideias que vocês tiveram. Realmente, esse é um primeiro caminho. Posso, inclusive, fazer uma sugestão? Talvez faça sentido para vocês? Se eu tiver essa sugestão, né, ali na hora. Esse outro caminho, esse outro aqui também seria legal. Que tal a gente dar uma pesquisada? Posso te dar um livro para você ler sobre isso? Você se sente confortável se eu te mandar vídeos para você ver sobre isso? Algumas leituras para você fazer? E aí eu não tô mais falando de alimentação necessariamente, mas eu sei que eu tô conduzindo eles a melhorar na alimentação. Compreende? Parece fácil, né, pessoal? Mas é difícil. Então, quando a gente fala de lidar com a alimentação da criança, eu não tô falando só de saber o que colocar, prescrever, eu não tô falando só de saber olhar o pontinho na curva, eu tô falando de saber lidar com esses pais, conhecer estilo parental, saber me comunicar. E aqui a gente tá falando só com os pais. Ainda tem uma criança que a gente nem citou nessas lives ainda, que a gente vai citar agora nas próximas. Portanto, busquem sempre maneiras de vocês melhorarem esses pontos do atendimento. Às vezes chegam pessoas que me perguntam, Carol, depois que eu vi sua live eu fiquei pensando, eu tenho muito o que mudar. Que maravilha! Estado de consciência é a melhor coisa que pode existir. Então, se você sabe que existem coisas para se mudar, como é que você vai mudar isso? Que decisão que você vai tomar a fazer a partir disso, né? Você vai continuar igual, sabendo que existe outro mundo? Ou você vai decidir conduzir de maneiras diferentes, estudar coisas diferentes, lidar de maneira diferente, experienciar, experimentar outras formas, sabe? Eu acredito que é muito importante a gente ter essa humildade de olhar e falar, esse pontinho aqui não tá bom. Esse pontinho aqui eu ainda preciso melhorar. E aí não é com um cajado nas suas costas, não. Que tudo que eu faço é ruim, tudo que eu faço é péssimo, é terrível, é horrível. Não é por esse lado, porque eu duvido que você tenha um serviço tão ruim assim, tá? Mas é olhar no sentido do que eu posso melhorar. Como é que eu posso ser melhor? Lembra aquele 1% todo dia melhor? A gente poder, maravilha da vida, tô viva, vou aprender mais, vou saber mais, vou melhorar. E depois que eu melhorar esse ponto, eu vou melhorar esse outro e eu vou ser cada vez melhor. Que maravilha! É isso que eu espero das famílias. E eu acredito muito que as famílias, elas são um reflexo de quem a gente é também. Então, a gente querer melhorar faz a gente atrair pacientes que também querem melhorar. Famílias que também querem melhorar. Tá certo? Deixa eu ver aqui o que passou de comentário. Carol, eu estive na faculdade, mas não sei ainda, assim, porque foi bem
pouco. Pra falar de estilo parental, eu trouxe eles aqui no final da live, mas pra vocês terem ideia, eu levo mais de 1 hora quase falando disso em aula. Então, realmente, é uma coisa mais... Explicar simplesmente sobre os estilos, sobre como eles estão no gráfico, é um ponto. Porque a gente tem como o estilo daquele pai ou daquela mãe tem relevância num comportamento da criança, como a gente conduz a mudança. Então fica aqui para vocês, entendam que é um ponto a se estudar, um ponto a aprender, né? Além. Não é o tema da nossa live falar em si sobre estilos parentais, e a gente precisaria de uma aula para isso. Sou estudante de nutrição e vou pesquisar pelos estilos de pais. Estilos parentais, tá, Mari? Já li no livro de Educação Alimentar e Pediatria. A Ronder Lucy falando que já perdeu paciente por isso. Querem sair com um cardápio e uma fórmula. Me trocou pela outra que conduzia a consulta de forma convencional. Olha, isso pode acontecer? Pode. É pouco provável que aconteça. A maior parte dos pais e das famílias que encontram, e aqui a gente tá falando de pais com famílias, né? Que encontram profissionais que conduzem de uma maneira que como parceria, não vão fazer isso. Agora tem que entender, se você não quis dar a prescrição, não quis dar a curva, mas ao mesmo tempo também não envolveu eles. Agora, pode acontecer? Pode. Tem pais, às vezes, que se negam. Não é comigo, não é isso que ela tá dizendo. Aí ela vai lá, em outro atendimento, 1 mês tentando colocar o cardápio em prática, não tem resultado e muitas vezes voltam em você, né? Isso não é difícil de acontecer, inclusive. Porque se o ponto fosse só o cardápio, enfim, você talvez já teria resolvido junto, colocando ali alguns alimentos que eles pudessem comer. Entende? A Mariana falou que já aprendeu falando no curso que aprendeu isso para o curso de introdução alimentar. Esse equilíbrio sempre. A Mari, mas tem pai super autoritário, mas não se vê assim. Tem, realmente tem. E aí vale a pena a gente trazer as situações, porque eles vão revelando as situações pra gente, né? Perante essa situação aqui que aconteceu, o dia que a sua criança falou que em vez que ela queria muito, vocês saíram e ela queria muito passar pra tomar o sorvete lá no lugar que vocês sempre vão no final de semana, e você falou que não podia, porque ela tá fazendo tratamento pra redução de peso. Você acha que isso realmente faria diferença? Você acha que isso poderia ter sido conduzido de uma outra maneira? Será que é esse o ponto? Dentro de tudo que a gente está vendo, que já vem tendo de mudança? Aí vão sendo as conversas. A Mari é tipo uma mistura de nutrição com terapia. Não sei bem se terapia, porque terapia a gente trabalha outras coisas, é muito importante a gente deixar bem claro que coaching não é terapia, né? Terapia a gente faz com psicólogo, porque quando a gente abre ali as feridinhas e coloca dedo na ferida, eu tenho que saber como lidar com isso. Então a gente não fica mexendo com passado, com o que foi, com traumas, né? Não é essa a ideia. Mas a ideia é a gente fazer perguntas para direcionar. Tá bom, daqui pra frente, o que é que você quer fazer? Beleza, você era um pai autoritário? A gente viu que era? Te mostrei a situação e você era? Você quer continuar sendo assim? Você decide isso? Porque uma coisa é quando a gente não sabe, outra coisa é quando a gente sabe. Agora que você sabe, o que você decide fazer? Entende? É muito complexo, vai além da comida, com toda a certeza, vai além da comida. A Carol no sincerídeo. Ai, gente, eu já vesti esse sincerídeo. A primeira vez que Vocês querem saber da história da primeira vez que eu fui uma sincerona e eu me arrependo muito da sinceridade que eu tive? Vocês querem saber? Coloca pra mim se vocês querem saber. E é lamentável. Aí vocês prometem que vocês não vão me julgar. Se vocês quiserem saber, que vocês vão voltar aqui nas próximas lives e a gente vai continuar sendo amiga, porque eu melhorei muito, eu aprendi muito e eu evoluí. A Aline falou, em relação com as crianças com obesidade, o mesmo parâmetro? Ela falou que eu já respondi, show. Olha, eu vou contar. E se vocês saírem falando mal de mim, acabou a amizade. É sério. É porque eu não me orgulho, não. Eu dou risada pra dar uma descontraída, mas eu não me orgulho do que eu fiz, não. Foi aí, eu nem era formada ainda, na verdade. Eu tava na época da graduação, no estágio. Aí eu tava atendendo num ambulatório, assim. E aí imagina, quando a gente tá falando desse tipo de assistência, cada vez um estagiário, eu acho que eram 2 ou 3 meses que a gente ficava naquele estágio, não lembro muito bem.
Mas tinha uma família que vinha a cada um mês e a gente ficava dois. Cada vez que ela vinha, dava um tempo, ela encontrava outra pessoa. Dava um tempo, ela encontrava outra pessoa. E aí não tinha esse negócio de criar tanta conexão, né? Do rapport. E eu sei que na hora que eu peguei o prontuário lá, aqueles prontuários de papel mesmo, peguei o prontuário e li. Era o meu primeiro atendimento, eu tava muito animada. Eu tinha saído muito, mas muito animada, porque ia ser o meu primeiro atendimento em ambulatório, no estágio. Então eu fui pra ele, cheguei lá, sabe quando você... feliz, nossa, vou fazer o atendimento. Aí na hora que eu cheguei, a supervisora, ela me deu o papel, ela falou assim, quem é que você pegou? Porque ela saiu distribuindo uns. Quem é que você pegou? Eu falei o nome da criança. Era uma criança de mais ou menos, eu acho que uns 11 anos, assim, uma obesidade mórbida já, tava bem obesa. E ela vinha em acompanhamento, ó, fazia tempo. Na hora que você pegava o prontuário, assim, ó, tinha tempo. E ela não vinha melhorando os parâmetros. Ela não tinha melhorado o parâmetro de peso, não tinha melhorado nenhum dos exames bioquímicos. Você olhava a parte de recordatório alimentar, tudo igual, sabe? E aí eu li ali as orientações, inclusive tinha as orientações do ano anterior, das minhas veteranas, que eu sabia, eu li alguns nomes, eu sabia quem eram aquelas veteranas, sabia que eram boas nutris, assim, que eram pessoas boas, estudiosas, que não era uma questão de ter feito qualquer coisa, de qualquer jeito. Tinha visto outras colegas da minha turma que já tinham passado naquele ambulatório aquele ano. E eu falei, que loucura isso, por que não melhora, né? Essa mãe deve ser maluca, a gente quer matar essa criança. E aí a supervisora falou, esse caso aí é difícil, a gente não consegue melhora, vai lá e vê o que você dá conta de fazer. Tipo assim, eu entrei lá, superior, na cadeira de trás, linda, plena, a mãe começou a falar e contando das coisas que essa criança vinha comendo, e aí foi o sincericídio, igual a Nay falou, total. Eu peguei e falei assim pra mãe, algo do tipo, olha... Do que a gente tem visto aqui, eu tava lendo o prontuário, os parâmetros bioquímicos, colesterol cada vez mais alto, triglicerídeos cada vez mais alto, ela só vem ganhando peso e assim, a sua filha é uma criança, né? Ela é uma criança ainda. Então, a minha impressão quando você diz que você não dá conta de resolver, é que você quer ver ela morrer antes de você. Você tá preparada pra enterrar sua filha? Eu juro que eu falei isso. E foi pesado, né? Porque eu acho que nenhum pai, nenhuma mãe tá preparada. Então eu não tenho orgulho de ter dito isso, mas na hora eu fiquei com tanta raiva de ver o que aquela mãe tava fazendo com aquela criança, porque na minha cabeça era a mãe que tava fazendo com a criança. E aí eu olhei e falei, sabe assim, quando você fala com raiva mesmo? E ela pegou e falou assim, como assim? Aí eu falei assim, porque olha, ela só vem piorando. O pediatra já falou que precisa dar um jeito. Você tá preparada? Porque nessa situação é provável que aconteça. Então, gente, E não sei se tomou jeito, viu, Mari? Porque, enfim, eu tive mais um encontro com ela só na outra vez. Ela tinha dado uma melhoradinha, sim, mas não era uma coisa grande. Por quê? Não é a chacoalhada necessariamente que melhora. Entende? Eu não sei o quanto eu fui boa na vida daquela criança, daquela família. Mas fez parte. E assim, a gente erra, né? No meio do caminho. Eu não sabia como lidar. Eu acho que ali todo mundo não sabia como lidar até então com aquela família. E aquela família talvez estava precisando de outros pontos. Elas não estavam precisando... A Carol tá muito diferente mesmo, tá mesmo? A gente não tava precisando conduzir, porque o que eu tinha aprendido até ali era que era a responsabilidade dos pais. É tipo, você é mãe, você é pai, você é responsável, você já sabe o que tem que fazer. E o que a gente ouvia na faculdade? Estatística. Realmente, uma criança com todas essas situações talvez morra ali com 40, 50 anos. Sabe? E é isso. Enfim, né? Vocês vão continuar minhas amigas, porque eu falo, que bom que a gente melhora. Lembra que eu falei lá no começo? Que bom que a gente aprende coisas novas, que a gente conduz coisas novas. E aquele atendimento pra mim foi muito bom também, porque ele me causou uma raiva tão grande, que eu peguei e falei assim, não é só isso. Eu tenho que aprender mais. Tem mais coisa por trás. Porque se fosse só o tal do cardápio, as minhas colegas já tinham resolvidos. Eram cardápios muito bem calculados, sabe? Então não é só.
A gente precisa sempre de um pouquinho mais e também de entender que nenhum pai, nenhuma mãe quer mal pro seu filho. Eles querem ajuda, eles querem, às vezes, entregar o melhor sem saber muito bem por onde. Compreende? Vai saber se foi uma mãe que foi abandonada, que queria estar com o filho, dar tudo pra ele por conta disso. Eu não sei, eu não perguntei. Talvez o melhor encaminhamento pra ela naquela época era um psicólogo. Talvez uma conversa conduzida de outra maneira, mas foi como foi. Foi como foi. Talvez se eu tivesse apresentado pra ela a questão do gráfico, falado, ó, permissividade aqui com o seu pequeno não vai ajudar, né? Com o seu pequeno não, que era uma mocinha já, 11 aninhos. Então é isso, gente. A gente pode melhorar sempre, tá? Entendam isso. Eu tô em constante melhora, eu não sei de tudo. Eu quero mais, ter muita coisa pra aprender pela frente, muita coisa pra dividir aqui com vocês também.